Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo. Eu já falei desse livro aqui, eu vou falar de novo. Por que eu vou falar de novo, gente? Porque eu reli recentemente. Reiterando, tá, gente? Aqui não é canal profissional, eu não sou profissional, eu não sou terapeuta, eu sou uma pessoa que passou aí por uma série de abusos e tá tentando contar as suas experiências e as suas visões de mundo para as outras pessoas que também passaram, para ver se a gente acha um consenso e se a gente consegue achar relações mais significativas para a vida da gente. Por que eu tô falando isso, gente? Porque tem gente às vezes que acha que não, só pode falar quem é especialista, só pode falar quem estudou, mas infelizmente muito terapeuta não conhece isso no Brasil. Então a gente que passou é que tem que acabar falando e que tem que tentar resolver. Claro que eu não vou agora deixar pra lá, né, uma pessoa que tem esse cacife de terapia, tal. Eu não vou subestimar o terapeuta, não vou subestimar a pessoa que estudou, mas eu também creio que nós que sofremos na mão dessas pessoas, nós temos que ter voz também, né? E, gente, eu ia falar pra vocês o seguinte, o livro que eu li, né? O livro que eu li é um livro conhecidíssimo, todo mundo na fase de vestibular conheceu, que foi o Cortiço. O Cortiço, gente, é impressionante que quando eu reli dessa vez, eu já tinha falado aqui da outra vez, né? Mas, eu falei inclusive no se ser pessoa correta adianta, e eu citei o caso de 3 personagens, 2 do Cortiço e outro do Luzia Homem. A Luzia Homem era uma moça direitinha, certinha, que acabou sendo morta porque não quis ser amante do cara. Aí citei também o caso da Bertoleza e citei o caso da Piedade, que são mulheres que são já do Cortiço, né? Que mesmo elas sendo trabalhadoras, fiéis e não sei o que, elas foram descartadas mesmo assim, né? E o que acontece, gente? Eu ia falar pra vocês hoje do Cortiço. Por que eu ia falar do Cortiço? Esse livro, ele é brilhante. Quem puder ler, quem ainda não leu, é rapidinho. É um livro de linguagem fácil, mesmo tendo muitas palavras e expressões da época, século XIX. Mesmo assim, ele é um livro que ele é brilhante. Ele tem, infelizmente, algumas expressões racistas. Por exemplo, tem trechos lá que o autor ele fala que toda mestiça é volúvel. Porque esse era um pensamento da época, dos homens da época. Eles achavam que toda mestiça era volúvel. O que não é verdade, né? O que não é verdade, mas era um pensamento da época. Mas isso você põe à parte. Você pensa assim, não, isso aqui não vou levar pra minha vida. Eu vou levar o resto da mensagem. É um livro assim que eu recomendo. Primeira vez que eu li, eu era adolescente ainda, eu achei horrível. Mas hoje eu acho legal. Por que eu acho legal, gente? Porque ele é um livro extremamente, assim, primeiro, ele dá um retrato da época que a gente não conhece. E segundo, você vê que ser humano é ser humano. Às vezes você só percebe que o livro não se passa hoje quando ele fala de roupa da época, quando ele fala de casas da época que eram diferentes, quando ele fala de saia curta no tornozelo. Saia curta naquele tempo era no tornozelo. Que mais? Quando ele fala de carro naquela época era puxado do cavalo, carro a todo trote na rua. Roda de carro, porque a roda não era de pneu, que nem de borracha, hoje em dia a roda era de madeira, enfim, aí você percebe que não é, porque é muito real, é um negócio muito real, você quase sente o ambiente à sua volta, né? E assim, é um documento histórico, acho que o cara na época nunca pensou que ia ser um documento histórico dessa forma, porque, gente, naquela época não tinha foto. Naquela época tinha, mas era coisa de rico, né? Naquela época não tinha filme, naquela época não tinha computador, naquela época não tinha um montão de coisa que hoje já tem. E hoje são coisas assim, como é que eu posso dizer, muito acessíveis pra gente, né? O Orkut, por exemplo, virou uma espécie de museu. Apesar dele não ser mais usado, você não pode mais logar no Orkut
mas ele virou uma espécie de museu. Se você for lá nas antigas comunidades, tem tudo lá escrito, se não foi deletado, tá tudo lá escrito. E é o seguinte, tá, gente? Eu vou falar pra vocês. Por que eu ia falar do Curtiço novamente? Porque, assim, o livro ele começa com João Romão e Bertoleza e termina com João Romão e Bertoleza. E a Bertoleza, gente, como o determinismo ele era muito comum do naturalismo, né? O determinismo, o que era? Se você nasce no meio ruim, você se torna ruim. É algo com o qual eu não concordo. Gente, se determinismo funcionasse, eu seria cristã. Eu não cresci em meios da religião que eu sigo hoje. A religião que eu sigo hoje quase ninguém segue. E eu fui indo por mim mesma. Eu acabei saindo por mim mesma. Então, se determinismo funcionasse, eu seria a mais cristã. Eu estudei Bíblia desde 4, 5 anos de idade. Então, o que acontece, gente? Tem esse lance do determinismo que eu não concordo, e o naturalismo que era mostrar o ser humano praticamente como um animal, o que eu também não concordo, porque eu acho assim, o ser humano ele tem uma coisinha um pouquinho a mais do que o animal, né? O animal ele não raciocina da maneira que a gente raciocina, o ser humano tem uma coisinha a mais. Mas é muito interessante no sentido de você ver como que acontecem as coisas, né? Começa com João Romão e Bertoleza, termina com João Romão e Bertoleza. E a Bertoleza, apesar de ela não ser uma mulher bonita, ela era extremamente trabalhadora. Como que uma mulher que nasceu escrava, gente, e ela nasceu escrava, ela ia ser vaidosa? Você ia passar, na época nem tinha batom para prostituta. A mulher direita nem usava batom. Era feio usar batom. O máximo que usava era aquele rouge, né? O rouge ou aquele pó branco que elas usavam também, que era o pó de arroz. Não usava batom, sombra, não tinha isso, que era considerado coisa de vagabunda na época. Era coisa de prostituta na época, né? E o que acontece? Poxa, como é que a mulher que nasceu para trabalhar e trabalhou uma vida inteira vai ser vaidosa? Porque muita gente vai falar, o cara também vai ficar com uma mulher que fedia a peixe o dia inteiro. Velho, ela estava trabalhando. Ela foi criada para isso. Ela nasceu como escrava e ela foi criada para isso. Ela não foi criada para ir para a escravidão com batom, cabelo arrumadinho, tomadinha banho. Naquele tempo nem todo mundo não tomava banho todo dia, gente. Era uma vez na semana. E olha lá, aqui no Brasil eu não sei se era assim, mas diz-se, inclusive nos romances, que os portugueses eram banho aqui, outra ali. Italiano era muito porco, gente. Italiano era porco mesmo, tá? Italiano levava malas cheias de carne, mala cheia de não sei o que nos navios. Italiano era porco pra cacete. E olha que eu sou descendente de italiano, mas enfim, mas era porco. Naquele tempo era muito porco. E num tempo que não se tomava banho, era um tempo que... Aí não, a mulher tem que estar bonitinha, mesma coisa a Piedade, né? Que era a esposa lá que era portuguesa. Não, mas a mulher não tomava banho todo dia. Mas a mulher só vivia para trabalhar. Mas a mulher não tinha vaidade, ela não botava uns negócios... Gente, naquele tempo não tinha mesmo. Naquele tempo... O máximo de vaidade que a mulher tinha era usar um lencinho diferente no cabelo, era usar um vestido diferente, era usar um perfume diferente. Se bem que perfume eu não sei se era muito popular na época também, mas um perfume assim de ervas, botar uns negócios de ervas, assim, tomar um banho de ervas, né? A tal da Rita Baiana, que era conhecida como a mais bonita, a mais cheirosa, tomava banho todo dia, ela usava muitas ervas aromáticas no corpo, usava sabonete, mas não se dizia dela usar perfume, nem batom, nem não sei o que, porque isso era coisa de prostituta. E embora a Rita Baiana fosse tida como uma mulher volúvel, ou seja, não ficava muito tempo com o mesmo homem e também não queria casar, ela era uma mulher tida como muito asseada, muito higiênica e, além disso, ela usava o quê? Vestido bonito,
vestido sensual com os ombros de fora. Sim, mas não era maquiagem, salto alto. Gente, não era desse tempo. Não era desse tempo. Então as pessoas falam, pô, mas a mulher... Essas duas, no caso, que seria a Piedade e a Bertoleza, né? Que foram as duas descartadas no romance. As duas não era bonita, pô, mas não é bonita, não se cuida, não usa uma roupa sensual. Gente, não era do tempo usar roupa sensual. Não era do tempo ficar lendo Kama Sutra e fazendo com o marido em casa. Não era do tempo. Então, o que era o papel esperado delas? Bom, a pobre coitada da Bertoleza foi criada para ser escrava, né? Ela pensava na cabeça dela que ela tinha que trabalhar como? Cozinhando, lavando. Ela era muito, assim, de cuidar da casa. Aquela mulher que cuida da casa. Não se diz ela ser infiel, mas diz que ela vivia suja. De quê? De trabalhar, de ficar no óleo, fritando o dia inteiro. Não tinha chuveiro que nem tem hoje. Quando João Romão começou a melhorar a casa dele, ela foi deixada de lado. Por quê? Porque ela era negra, escrava, e naquele tempo os homens consideravam que uma pessoa... Mulher já era considerada lixo. Você imagina uma mulher que era ex-escrava e negra, pra época, né? Tem cara até hoje que é racista. Tem cara que até... Gente, o suposto sociopata, ele chegou a morar junto com algumas mulheres negras, bonita pra caramba. Ele não merecia aquelas mulheres porque elas eram muito mais do que ele. Ele fazia piadinha racista. Mas negra bonita, gente. Mas negra, assim, com corpão, bem arrumada, com unha feita. Por isso que tem gente que fala, mas as mulheres lá curtiam essa Piedade, a Bertoleza, não se pintava, não fazia... Na época ninguém também fazia unha. Mas hoje a mulher vai lá, faz unha, se arruma e o homem da despreza. Então, gente, isso é problema de caráter. Isso não é problema de beleza ou falta dele. E ela achava que o papel de mulher direita dela, que era trabalhar para edificar a casa do cara. Entendeu? E ela ainda pensou assim, porque ela havia sido amigada, na época era amigação, hoje é união estável, na época era amigação. Para eles, na época, era menos do que um casamento. E falava assim, se você quer casar, você espera eu fechar os olhos primeiro. Ela ficou ofendida por ele querer casar com ela ainda viva. Primeiro, por ele casar com ela ainda viva. E segundo, por ele não deixá-la usufruir do que ela tanto trabalhou, dia após dia, sem ganhar nada. Ela não ganhava salário. Ia tudo pra ele. E ela trabalhava feito uma infeliz para sustentá-lo. Ele, inclusive, chegou a falar que eles não passeavam. Eles não tinham essa coisa de passear. Sabe essa coisa de passear? Aquela coisa... Não, eles não tinham. A mulher vivia para trabalhar, gente. Ela pensava que esse era o papel da mulher direita. E no romance, ela deveras era muito direita, trabalhadora. A única coisa é que vivia suja do que? Do trabalho, gente. Ela foi ensinada assim. Naquele tempo. Numa coisa Piedade, que era portuguesa. O que era, na época, você ser mulher direita? Trabalhadora, ter os filhos, cuidar dos filhos. Não era você... vou me emperequetar. Vou cuidar pro cara não querer outra na cama. Não, isso não era da época. Ainda mais português, que até hoje o português é um pouquinho mais conservador do que a gente aqui, se bem que ultimamente o Brasil tem tido uma onda de conservadorismo enorme, né? Mas na época o português já era mais religioso do que a gente aqui, já era mais conservador do que a gente aqui. Imagina se uma mulher do século XIX ia ficar, não, porque eu vou fazendo lustre com meu marido. Não, não vai. Muita gente vai apontar que elas não eram bonitas, elas não se emperequetavam, elas não se produziam, que é um termo de hoje. O termo produzir-se é um termo de hoje, fazer-se bonita, pôr batom, malhar, ficar malhada. Naquele tempo não tinha academia, não tinha nada.
Naquele tempo era comum o peito cair depois de você ter filho e não tinha cirurgia para botar no lugar. Naquele tempo era comum ganhar barriga e não tinha cirurgia para tirar. Não tinha nada, era comum. E assim, gente, o que acontece é o seguinte: por que houve um descarte? No caso do Jerônimo eu nem digo, mas assim, é que o caso do Jerônimo parece que ele ficou virado, né, na mulher. Ele parece que ele ficou virado na Rita Baiana desde que ele a viu dançar a primeira vez e pronto, acabou. Caiu pela mulher, matou. Quer dizer, um homem trabalhador, você vê que loucura, um homem trabalhador foi lá e matou o carinha lá que tava com ela, que era o Firmo, era um capoeira, né? E matou o cara. Você vai lá, você mata o cara, você fica com a mulher. Né? Você fica com a mulher. Você vira um assassino. Você era um trabalhador que tinha como sonho fazer fortuna no Brasil e você mata o cara. Já a Rita, ela não ligava, tanto que ela pensava, depois que ela foi morar com o Jerônimo, que era português, se ele quiser voltar com a mulher, ele volta, amor não é obrigado. Quer dizer, aquela pessoa que não tem aquela coisa de, né? Já a Bertoleza tinha. A Bertoleza tinha aquela coisa de, não, ele tem que ficar comigo até eu fechar os olhos. Por quê? Era da época. Era tão da época que mesmo depois do Jerônimo e da Piedade se separarem, o Jerônimo não é chamado de ex-marido. Não tem em nenhum momento a palavra ex. Era marido. É chamado de marido. Só que... E ali não fala de divórcio. Ali fala de desquite. E ali também fala do seguinte... É como se fosse uma viuvez. Ela estava passando por aquela viuvez que era pior do que se morresse. Porque se morresse, pelo menos não ia ficar com mais ninguém. É mais ou menos isso que fala no romance. Aquela viuvez que ela o perdeu para outra. Quer dizer, era assim na época. Era meio trágico na época, porque não é que nem hoje, que divórcio está super em voga e muita gente casa e divorcia. Não era comum haver esse tipo de separação na época, gente. Não era comum. Havia, mas não era comum. Não era comum um cara largar uma mulher que era uma mulher trabalhadora, que estava ali, mesmo que não fosse bonita. Mas a portuguesa ela não era bonita, não tomava banho todo dia, mas não era comum. Não era comum ele largar um casamento para se amigar, que era menos do que casamento na época, né? Para se amigar com uma mulher que ele mal conhecia. Ele podia até tê-la como amante, mas largar a família, largar a esposa, largar tudo, que era considerado uma coisa muito sagrada ao casamento na época, para se amigar com uma mulher que ele mal conhecia, não era comum da época. A gente tem que enxergar com os olhos da época, não com os de hoje. Hoje, seria comunzérrimo, né? O cara largou uma porque tá afim da outra. Já no caso da Bertoleza, gente, pra mim, o caso da Bertoleza é o clássico descarte. O clássico. Apesar de ser mais comum na época, porque uma mulher negra e ex-escrava não era respeitada tanto quanto uma mulher casada, isso na época, né? Não era tão respeitada, porque é ex-escrava. Para eles, na época, escravo, infelizmente, era como se fosse um animal, né? E ele a tratou como se ela fosse um animal, porque ele não tinha um relacionamento com ela, ele tinha um desfrute, ele tinha um usufruto. Ele se aproveitou do trabalho dela, apesar dela não ser bem cuidada, dela viver assim suja do trabalho, mas ela era amante dele também. No começo ela até ajudou a fazer as primeiras casinhas ali do cortiço. Depois, quando ele já ia casar com outra, ou seja, você vê a cabeça do cara. O cara, ele se aproveitou da mulher até onde ele pôde. Ele se aproveitou dela até onde ele pôde. Tanto que tem uma hora lá no romance, bem no finalzinho, que ela fala assim, agora eu não me enxergo. Por quê? Porque ele fala assim, até parece, você vai me pedir em casamento? Porque na cabeça dele, ele tinha que casar com uma menina virgem, que era da época. Ele tinha que casar com uma menina mais nova. Ele tinha que
casar com uma menina de família, ele tinha que casar com uma menina de nome, porque ali ele já tinha nome, porque ali ele já era um comerciante de dinheiro, um comerciante de, quer dizer, tudo ele ganhou em cima do trabalho dela, porque no começo ela que fazia a comida para vender, ela que fazia os negócios tudo lá, ela lavava, passava, costurava a roupa dele, como naquele tempo não comprava roupa toda hora que nem hoje, né? Hoje em dia todo mundo compra roupa toda hora. Na época não se comprava roupa toda hora, então você tinha que ficar costurando roupa antiga. Ela costurava a roupa antiga dela, ela limpava a casa, fazia tudo. Então ela falou, quer dizer, antes eu era boa para um tudo, agora você joga no montão do cisco, né? Pô, é o típico descarte, porque ele não gostava de ninguém. Eu não vou aqui dar diagnóstico pro personagem, gente, mas ele não gostava de ninguém. Ele não gostava nem da noiva branquinha, virgem, que na época era muito cotada isso aí, e novinha também. Tinha que ser branquinha, virgem, de boa família e novinha. Tinha que ter o conjunto completo, né? Tinha que ter o conjunto completo. Os caras... mulher para casar, era essa aí na época. Muitos, infelizmente, ainda têm essa visão até hoje. Mas na época era essa visão que havia. Até essa que era branquinha, de família, não sei o que, era virgem, ele no fundo, ele não tinha uma relação de amor, de afeto com ela. Ele ia fazer aquilo pra subir na vida, ele ia fazer aquilo pra ganhar um status na vida, e como ele não podia transar ainda com ela, porque só podia depois do casamento, por ela ser virgem e de família, ele, como muitos na época, quiçá a maioria, ele ia pro puteiro. Dava-se a entender que ele ia pro puteiro porque a Bertoleza, que ainda estava com ele, sentia o cheiro do perfume das prostitutas francesas que ele ia visitar. Então, pô, já tava noivo de outra, ainda tinha a Bertoleza que tava ali com ele, e ele ia pegar a puta lá fora. Vê que isso não é tão antigo, porque um ex meu... você vem aqui nas suas férias e no resto do ano eu saio com umas putas. Isso é, infelizmente, escandalosamente atual. Outro lance também que eu ia falar pra vocês. A Bertoleza, ela fica até o final daquele jeito ali. É puro descarte, justamente porque no final, como ele já não precisa mais dela... Por que ele já não precisa mais dela? Porque ele tem inúmeros empregados, ele tem dinheiro e ele vai casar com outra. Pra que ele vai ficar com a Bertoleza ali? Quer dizer, ela serviu pra edificar a casa, ela serviu pra proteger a casa. Quando tinha forrobodô, ela ia proteger a casa, ela ia defender as coisas. Quando teve incêndio, ela agiu contra o incêndio. A mulher era pau pra toda obra, entendeu? Só que ela não queria separar dele. E ela, em momento algum, ela pensou, poxa, esse homem, ele vai... Não, ela pensou que ele ia ficar com ela... A Rita Baiana já era mais realista. Ela pensou, não, se ele quiser voltar pra mulher, ele volta, porque amor não é obrigado. E a Rita Baiana sempre foi independente, sempre trabalhou por si. A Bertoleza também trabalhava, só que a Bertoleza era de outra personalidade. Ela queria ficar com ele. Só que assim, como ele nunca gostou dela, ele se aproveitou do trabalho, da força de trabalho dela. E além de tudo, além de se aproveitar da força de trabalho dela, ele fez o típico descarte. Como é que ele fez o típico descarte? No final, ele ficava pensando, gente, como é que agora eu vou casar com essa mulher ainda aqui? Será que eu a mantenho como criada? Não dá pra manter como criada. O Botafogo inteiro já sabe que ela foi minha amiga. Na época, amiga era isso, uma pessoa que morava junto sem ser casada. Todo mundo sabe que eu tive amigação com ela. Então, como que eu vou agora ter ela como criada? Gente, a gente tem que ter... Aí o que ele fez? Ele começou, inclusive, a pensar em matar a mulher. É o típico descarte, gente. É o típico descarte. Ele não tinha escrúpulo. É o personagem mais sem escrúpulo do livro inteiro. É o típico descarte. Ele deve ter
tido outras na relação inteira que ele teve com a Bertoleza. Por quê? Ele ia lá no cortiço, tinha as meninas lá, as meninas novinhas, bonitinhas, ele ia lá palpar a bunda das meninas. Teve uma vez que quase jogou o regador na cabeça dele ficar pegando na bunda dela. Tinha uma lá que era uma menina virgem, novinha, ele queria tirar a virgindade da menina, não foi ele que tirou, foi um outro. Mas você acha que ele ligou? Ele não ligava pra ninguém, só pra ele, só pra ele, só pra ele, só pra ele. Personagem assim, terrível, né? E o que acontece? A Bertoleza, ela já gostava dele, ela já tinha aquela coisa de querer ficar com ele. E era da época, você fica com a pessoa até ela morrer. Então o que acontece? Ele pensava em, vou matar. Só que, como estava muito próximo do casamento já, ele pensou, todo mundo vai acusar. Se não fosse próximo do casamento, eles não iam acusar. Por que não ia acusar? Porque, pra que ele ia matar uma mulher que era o braço direito dele? E ela era literalmente o braço direito dela, fazia tudo em casa. Pra que ele ia matar essa mulher? E, gente, o começo do romance é muito interessante porque ela começa a desabafar com ele. Por que ela desabafa com ele? Porque o primeiro cara com quem ela morou junto morreu. E ela começa a desabafar, começa a dizer como a vida é difícil. Como ela ainda era escrava, ela tinha que pagar um dinheiro para ficar livre. Ela tinha que pagar um dinheiro para não voltar pro trabalho escravo e poder ganhar o dinheirinho dela lá fora. Ela começa a desabafar e ele começa a cuidar da contabilidade dela, ele começa a cuidar das coisas dela e é assim que o negócio começa. Gente, toma cuidado com esse povo que você fica desabafando sem conhecer. Pode ser uma pessoa que depois, para se livrar de ti, pensa em te matar. Tá, gente? E o cara, então, ele pensa em matar a mulher. Só que tá muito em cima, então ele lembra que a carta de alforria dela era falsa e tenta entregá-la para a escravidão novamente. É o típico descarte, gente. É o típico descarte. Tem um trecho lá que ele quer fazê-la quitandeira mais uma vez. Ele ia dar uma quitanda pra ela, não sei onde, pra ela continuar trabalhando. Só que ela falou, fui quitandeira a vida inteira. Não vou ser quitandeira até morrer. Eu quero usufruir do que nós construímos juntos. Gente, hoje, pelo menos, ela não ia ser obrigada a continuar. Ele não ia ser obrigado a continuar com ela. Ele podia ficar com outra. Mas como ele ganhou muito dinheiro em cima dela, pelo menos dividir os bens por união estável, ele ia ter que dividir. Pelo menos. Então, gente, pelo menos nisso a lei deu uma melhorada, né? A lei deu uma melhorada. Não dá mais para fazer essa exploração, pelo menos sem dividir os bens entre um e outro. Então ele ia ter que dividir. Ele não ia poder simplesmente, tchau e benção. Acabou. Você trabalhou aqui por anos a fio e não vai receber nada. Não. Ela ia pelo menos receber uma parte. Ela ia pelo menos receber uma parte do que ela trabalhou por anos a fio. Para eles conseguirem ali. Então, gente, o descarte, ele é assim. O descarte ou é te mandando de volta. Não vai te mandar de volta para a escravidão, porque não tem mais escravidão declarada, pelo menos no Brasil. Mas vai esfregar amantes na sua cara. Não vai ter consideração nenhuma. E se puder matar sem ir preso, vai matar. Mas vai matar, gente. Não insista para ficar com pessoas que não querem o teu bem. Não adianta você chegar, não, mas eu vou transformar o cara. É que isso é coisa de codependente, né? Eu vou transformar o cara e o cara vai me escutar e o cara vai me ver. Não vai, gente, não vai. Vai por mim, não vai. Não vai te ver, não vai. Não vai. Mas assim, gente, por que eu quis fazer um vídeo falando só desse descarte? Porque você vê como o cara foi ingrato. Uma pessoa que trabalhou por anos a fio pra ele. Que literalmente construiu o patrimônio dele junto com ele lá desde o comecinho. Desde quando ele era bem mais novo. Aí anos depois, dane-se. Gente, toma muito cuidado, porque às vezes uma pessoa que você acha que você tá fazendo, que vocês estão construindo uma vida juntos, não, ele só tá querendo tirar de você. Experimenta com uma dessas pessoas egoístas e que só pensam nelas,
tirar o regalo que você dá para elas, seja de trabalho, seja de... Já vi casos, inclusive, de menina aí em grupo de relação abusiva, que ela fala assim, não, porque eu quero casar, ele não quer. Se eu falo que não vou mais lá ver ele, pra quê? Pra fazer sexo com ele, até pra limpar a casa dele, ele fala que ele vai terminar. Experimenta tirar o regalo do cara, ou da mina, tem mulher assim também. Experimenta tirar o regalo, meu. Pessoa assim não quer relação, pessoa assim quer usufruto. E não se engane, se não houvesse lei, esse tipo de gente seria capaz, inclusive, até de matar. É muito triste, mas assim, quando eu vi esse... Eu nunca tinha visto por essa ótica, eu já tinha lido o romance várias vezes. Dos 14 anos pra cá eu já li várias vezes. Mas nunca tinha passado na minha cabeça de maneira tão completa de que isso é o genuíno descarte. É o genuíno descarte. Aquela coisa que você olha e pensa assim, não serve mais. Tchum! Acabou. É o genuíno descarte, gente. Desde aquele tempo já acontecendo essas coisas. E a gente pensa assim, que nem a mesma coisa lá o suposto sociopata. Quando ele foi conhecer uma mulher que era lá de um outro estado lá, ele dizia que ela era muito rodada e que ela não era digna de se casar. Gente, que baixaria tu falar isso de uma mulher para outra mulher, que no caso era eu. E eu nunca vou conhecer a mulher na minha vida e tô sabendo até hoje que o cara considerava a indigna de casar-se. Não consigo imaginar fulano entrando de véu e grinalda numa igreja. Gente, baixaria você falar isso de uma pessoa. Independente de você gostar ou não, é baixaria você falar isso de uma pessoa. Hoje eu presto atenção nessas coisas. Felizmente que o sociopata não durou muito. O lance lá. E, gente, quer dizer, ela não serve pra casar? Foi que eu pensei assim, não, peraí, fulano, você não ia casar com ela porque você a considerava rodada, com uma rotatividade alta? O que você ia fazer então? Por que você já chegou e na primeira visita que você fez pra ela, viu que o apartamento era da família dela, você já quis morar com ela? É que eu não consigo imaginar fulano entrando de velho grinalda numa igreja. Mas pra transar de noite serve, fazer a comida serve, limpar a casa serve, levar aquele trambolho, vagabundo e parasita nas costas, aí serve, né? É a história se repetindo tudo de novo. Eu não sei qual era a etnia dessa moça, tá? Mas eles fazem com mulher branca também, eles fazem com branca, eles fazem com japonesa, eles fazem com negra, eles fazem com marciana, eles fazem com tudo. Faz com loira, com ruiva, com tudo. Tá, gente? Isso não escolhe. Ele vai ficar... Você vê que até no romance do Cortiço, até a branquinha, que era para apresentar para a sociedade, que era virgem, esses eram atributos considerados na época como desejáveis para uma esposa. Até essa menina, ele não gostava de verdade. Ia ser um casamento assim, e provavelmente ia continuar traindo depois de casado. E é isso aí. Você acha que uma pessoa que viveu anos do lado de uma pessoa que explorou, escangalhou, e não ia dar nada em troca, ia simplesmente restituir para a escravidão e acabou? Será que uma pessoa dessa vai respeitar a esposa depois, gente? Não vai. Uma coisa, o suposto sociopata desprezava as mulheres com quem morava junto, para levar o vagabundo nas costas, serve? Fazer a piadinha racista, coisa feia. Coisa mais feia. Quer dizer, não tem pessoa pior, tá, gente, do que a pessoa que está com outra e no íntimo a despreza. Larga logo. Ou seja extremamente sincero, sincera. Nós não vamos dar certo. Por que não vai dar certo? Por causa disso. Não, eles fingem gostar, eles fingem considerar a pessoa digna apenas para tirar. Não tem mais nada para tirar. Joga fora. Gente, isso é uma das coisas mais desprezíveis. Acho que é pior do que você ser assaltado na rua, ou pior do que você ser estuprada por um estranho, porque o estranho é estranho. Agora, um conhecido que se fez de teu,
de teu amigo, ou se fez de teu namorado, ou se fez de teu marido. A pior coisa que tem, gente, é você lidar com uma pessoa que se faz de tua aliada, no íntimo te desprezando e te considerando indigna de casar. Isso é absurdo, isso é absurdo. Mas sempre pense no seguinte, por que eu tô falando tudo isso aqui, gente? Inclusive do livro. Primeiro, isso sempre existiu. Isso é uma coisa antiga pra caramba, tem mais de 100 anos. Sempre existiu. Segundo lugar, tá, gente? Segundo lugar. Não pense que a culpa é sua. Ah, mas se eu fosse mais nova, ele ia gostar de mim. Ah, mas se o meu cabelo fosse pintado, ele ia gostar de mim. Ah, mas porque se eu usasse a roupinha bonita da moda, ele ia gostar de mim. Não. Até mesmo a menininha lá, eu tô falando do João Romão, o personagem do romance. Era uma menininha novinha, que pra sociedade era apresentável, até ela ir no íntimo é desprezar, somente por ser mulher. Somente por ser mulher eles já desprezam, gente. Então, o descarte, gente, ele é extremamente cruel. Mas pelo menos, no caso da personagem do livro, não, porque a personagem do livro, vou dar um spoiler aqui, a personagem se mata, ela prefere morrer a voltar para a escravidão. Mas se você sobreviveu ao descarte, não pense que a culpa é sua. Tá, gente? Tem cara que fica com essa baixaria de racismo. Meu, tem mulher negra que é linda. Você, mulher negra, se você estiver me assistindo, pô, você é linda. A sua pele é linda. A minha pele, que é branca, vai cair muito mais cedo do que a sua. Entendeu? Sua pele é linda, seu olho é lindo, seus dentes são lindos, seu cabelo é lindo. Nunca se deixe levar por um vagabundo que fica com esse bagulho de racismo, porque eles fazem isso com mulher branca também. Eu sou branca, fizeram comigo. Ah, mas Sara, tu é gorda. Eu já fui magra. Fazem isso com loira, com ruiva, com tudo. E você imaginar, a culpa é da pessoa que faz merda. Eu só dei esse exemplo para vocês verem como esse é um negócio antigo que nem o mundo, né? E em segundo lugar, gente, pra gente ver, né? Pra gente ver que tipo de gente não gosta de ninguém. É capaz até de matar. Não subestime o poder aí do teu abusador de fazer merda. Ou de matar, ou de desprezar, ou não vai te restituir a uma escravidão literal hoje em dia, mas pode te restituir a uma situação ruim, pode te jogar no olho da rua. O descarte ele é nesse nível, é jogar na rua, é atirar amantes na sua cara, é te deixar sem um tostão no bolso, às vezes você tem que morar na rua ou morar em casa de parente, entendeu? Pense, o culpado é a pessoa. Vai demorar para você se curar? Vai. Demorou pra mim. Até hoje tem coisas que eu ainda tô trabalhando, tá, gente? Até hoje tem coisas que ainda tô trabalhando dentro de mim. Mas é dia após dia, caminhada dia após dia, caminhando. Uma hora a gente vai conseguir superar isso aí e ser autossuficiente. Gente, a culpa do descarte não é sua. A culpa do descarte... A única responsabilidade que você teve foi de não enxergar quem a pessoa era. A gente tem treinamento para ver quem a pessoa é? Não tem. A sociedade não nos treina para compreender isso. Então, gente, você tem que pôr na sua cabeça, a culpa foi do outro. Esse descarte existe desde que o mundo é mundo. Esse usufruto que não é relacionamento, que não tem a mínima intimidade. Relacionamento de usufruto não tem a mínima intimidade. Eu não falo nem de sexo. Eu falo intimidade de pessoa. Você nunca conhece a pessoa que está do teu... Esse tipo de vagabundo, parasita, safado, sem vergonha, pode ser mulher também, né? Pode ser trocado, pode ser mulher também, safado, sem vergonha. Você nunca conhece a pessoa de verdade. Você nunca conhece a pessoa de verdade. Você nunca conhece, gente. Nunca. Então, a única culpa foi você não ter percebido que aquela relação era abusiva logo no começo. Por isso, gente, percebe que a relação é abusiva? Não perdoe. Rompa de uma vez, porque a pessoa não vai ter dó de você. A pessoa poderia chegar, inclusive, a ponto de matar. Como o personagem do romance fez, como o romance é extremamente realista. Eu não duvido nem um pouquinho que a pessoa fosse capaz de matar, e alguns até matam se conseguisse safar. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.